A diretora executiva acreditava que, cedo ou tarde, Lucien acabaria indo para aquele lugar de qualquer forma. Então, não via problema algum em lhe dar algumas informações antecipadas. Com um simples movimento de mão, ela projetou uma imagem holográfica mostrando o chamado campo de batalha do espaço exterior. Aquele local era, na verdade, a região onde o universo dele se sobrepunha a um universo alternativo após uma gigantesca colisão cósmica. Atualmente, aquela área funcionava como uma terra de ninguém entre dois lados. Com o passar dos anos, ela acabou se tornando um enorme campo de teste, o berço de inúmeros gênios e prodígios que viajavam para lá não apenas para se fortalecer, mas também para provar seu próprio valor. Ao ouvir isso, Lucien se lembrou imediatamente da época em que foi arrastado para dentro da fissura. Ele admitiu que sempre teve curiosidade sobre a origem das feras e como aquela invasão havia acontecido. Porém, a diretora executiva balançou a cabeça e corrigiu sua forma de pensar. Segundo ela, aquilo não era exatamente uma invasão, era apenas um resultado de um universo vizinho que, por acaso, colidiu com o deles. Em sua opinião, expulsar aquelas criaturas e até mesmo lançar um contra-ataque no futuro era apenas uma questão de tempo. A confiança dela surpreendeu Lucien. Ficava evidente que o alto escalão da Federação Yumo encarava aquela ameaça das feras com uma extrema tranquilidade. Alguns deles chegavam até a discutir a possibilidade de invadir o território inimigo. Aquilo deixou Lucien um pouco inquieto. Será que um especialista de nível 12 ainda era fraco demais para conhecer a verdade? Ou ninguém naquele setor realmente compreendia a existência dos Lordes das Trevas? Esse pensamento apertou seu coração. Afinal, aquelas entidades malignas não representavam uma ameaça para apenas um setor. Elas poderiam estar espalhando sua influência por inúmeros mundos ao mesmo tempo. O universo deles simplesmente ainda não estava sofrendo toda a pressão. Por isso, a falsa sensação de segurança permanecia. Mas Lucien sabia muito bem que, quando o Lorde das Trevas finalmente voltasse a sua atenção para aquele universo, o desastre chegaria. E isso aconteceria em apenas 7 anos. Após alguns minutos de silêncio, ele decidiu fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar dos Lordes das Trevas? A diretora executiva e o senador trocaram olhares confusos, mas Olu reagiu de forma completamente diferente. Seu olhar mudou instantaneamente. Ele encarou Lucien e perguntou rapidamente onde havia ouvido aquele nome. Sem esconder nada, Lucien comentou sobre sua existência nas profundezas do oceano de seu planeta natal. Ele descreveu a caverna misteriosa e revelou que, naquele lugar, sentia uma estranha consciência provida de um outro mundo. E foi justamente aquela presença que mencionou os Lordes das Trevas. O ambiente ficou em silêncio. Olu parecia estar refletindo profundamente. Já o senador não entendeu nada do que estava acontecendo e perguntou do que eles estavam falando. Depois de alguns segundos, Olu finalmente respondeu. Ele admitiu que também já tinha ouvido falar aquele nome antes. Segundo ele, um Lorde das Trevas não era uma pessoa específica. Era um título honorífico concedido a seres de outro lado quando alcançava determinado patamar de poder. Um nível equivalente ao 16º nível. Assim que essas palavras saíram de sua boca, todos ficaram chocados. Apenas Lucien permaneceu calado. Sua mente estava acelerada. O nível 16 era comparável ao poder de seu mestre. Um especialista capaz de governar um domínio estelar inteiro. E um domínio estelar controlava incontáveis sistemas estelares. Mas então a pergunta surgiu em sua mente. Como a existência desse nível poderia aparecer na Terra? Principalmente considerando que a Terra era apenas um planeta de recursos de nível baixo. O senador também franziu a testa. Aquela situação simplesmente não fazia sentido. Ele expressou exatamente a mesma dúvida que estava passando pela cabeça de Lucien. Mas Olu não tinha uma resposta. Talvez aquilo não fosse realmente um Lorde das Trevas. Talvez fosse apenas uma criatura poderosa que conhecia aquele título. Mesmo assim, uma coisa era certa. A entidade escondida naquela caverna possuía um nível absurdamente elevado. Afinal, informações sobre seres desse patamar estavam muito além do alcance de especialistas de nível 11 ou 12. Até mesmo Olu só havia descoberto aquilo por acaso, graças à posição que ocupava. Seu tom ficou sério. Ele declarou que aquele assunto era extremamente importante. Em seguida, pediu imediatamente as coordenadas da caverna para Lucien. Ele pretendia investigar o local pessoalmente. Sem hesitar, Lucien concordou. Se Olu conseguisse identificar a verdadeira entidade escondida naquele lugar e reportar a informação para os líderes do sistema estelar Serpente Celestial, ou até mesmo para autoridade de nível ainda mais alto, seria o melhor resultado possível. Dessa forma, os planetas vizinhos poderiam se preparar com antecedência. As perdas seriam reduzidas e incontáveis vidas poderiam cessar quando o prazo dos 7 anos finalmente chegasse. Porque Lucien sabia que sozinho jamais conseguiria realizar algo assim. Enquanto conversavam, a nave continuava avançando rumo ao seu destino. Não demorou muito até que o senador anunciasse a chegada. Todos se reuniram na parte frontal da nave e quando olharam para a frente, ficaram completamente impressionados. Diante deles havia uma arena colossal. Ao redor delas flutuavam inúmeros planetas, organizados de forma coordenada como se fossem gigantescas arquibancadas. O senador
senador explicou que aqueles planetas haviam sido movidos para lá, especialmente para serem como arena de observação. Afinal, aquele torneio havia se tornado muito mais popular do que qualquer um poderia imaginar. Os ingressos esgotaram em questão de segundos. Inicialmente, eles haviam preparado apenas 300 planetas para acomodar os espectadores, mas a demanda foi tão absurda que precisaram expandir a estrutura diversas vezes. No final, o número chegou a impressionante 1.500 planetas, e o lucro não vinha apenas de venda de ingressos. O evento gerou uma verdadeira enxurrada de receitas em diversos setores. Graças àquele torneio, a economia inteira da Federação Yumo atingiu o maior crescimento da sua história. O senador exibia um sorriso orgulhoso. Segundo ele, a arrecadação gerada equivalia a 50 anos espaciais completos de impostos. Convertendo para os anos da Terra, isso representava vários séculos de receita. Agora fazia sentido o motivo dele estar tão satisfeito. E também explicava por que entregava vários recursos valiosos para Lucian como se não fosse nada. Além disso, o senador afirmou com orgulho que nenhum outro setor estelar conseguiria copiar aquele sucesso. O motivo era simples. A Federação Yumo possuía um guerreiro de nível imortal, e os outros setores não. Acariciando a barba, ele soltou uma gargalhada. Então, declarou com enorme entusiasmo: "Dessa vez, a Federação Yumo realmente alcançou novos horizontes." Enquanto isso, a diretora executiva interrompeu a conversa para lembrar que a taxa de criminalidade também havia atingido um novo patamar histórico. Mas o senador não parecia preocupado. Segundo ele, existiam inúmeras maneiras de resolver esse problema. No momento, o que realmente lhe interessava era apresentar os competidores da Federação Yumo para Lucian. A nave começou a perder velocidade e logo atracou em um dos planetas espectadores. Não muito longe dali, uma intensa batalha estava acontecendo. O som de armas se chocando ecoava pelo local, enquanto os 3 lutadores cercavam a única adversária. Porém, em um piscar de olhos, a garota desferiu um único golpe. Uma poderosa onda de choque explodiu ao redor dela e lançou os 3 combatentes para longe. O senador apontou para a jovem e fez a apresentação. Seu nome era Big Long, mas agora ela vai se chamar Olivier Mira Armstrong. Para quem não conhece ela, essa aí é ela. Ela tinha cerca de 900 anos de idade e estava no pico do 11º nível e possuía um físico de categoria Luz do Luar. Quando lutava com tudo o que tinha, era capaz de enfrentar especialistas do 12º nível de igual para igual. O senador então propôs que ela e Lucian trocassem algumas experiências de combate no futuro. Pouco depois, os 4 competidores se aproximaram e fizeram uma reverência respeitosa, mas logo notaram o rosto conhecido ao lado dos líderes. Curiosos, perguntaram quem ele era. O senador abriu um grande sorriso. "Tenho certeza de que vocês já conhecem esse nome." Então, revelou a identidade do jovem. "Esse é Lucian." Os olhos de Armstrong imediatamente brilharam. Ela começou a observá-lo atentamente. Logo depois, sorriu. "Há muito tempo, escuto falar sobre o Conde Imortal. Finalmente, tenho a oportunidade de vê-lo pessoalmente." Então ela comentou: "Espero ter a chance de trocar alguns golpes com você e testemunhar a força de um imortal." O ambiente inteiro ficou em silêncio. Lucian manteve uma expressão tranquila. Isso foi um desafio? A atmosfera ficou pesada. Como ele não aceitou imediatamente, os outros competidores começaram a zombar. Alguns chegaram a perguntar se ele estava com medo. Curiosamente, o senador não interferiu. Na verdade, ele também teve interesse em descobrir o verdadeiro nível do poder de Lucian. Mas o jovem apenas soltou uma risada leve. Então, olhou para o senador e disse: "Pretendo passar os próximos dias com minha família. Não participarei de treinamento coletivo." Sua resposta deixou todos surpresos. Até mesmo o senador não esperava por aquilo. Mas vendo que o Lucian já estava se afastando, ele apenas concordou e se ofereceu para levá-lo de volta. Olivier Mira Armstrong ficou parada. Ela nunca havia sido ignorada daquela forma. Abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Lucian já estava longe. Tudo que ela conseguia fazer foi observar enquanto ele agradecia educadamente ao senador e partia. Lentamente, sua mão se fechou em um punho. Os outros 3 competidores começaram a rir. Para eles, a expressão era óbvia. Lucian estava com medo. Afinal, mesmo sendo um imortal, ele ainda era um especialista do 10º nível. Como ele poderia competir com Armstrong? Um deles chegou a comentar que a diferença entre os níveis não era algo que pudesse ser ignorado, principalmente porque a verdadeira força de Armstrong era muito maior do que aparentava. Baldi tentou consolá-la, disse que todos estavam ao lado dela, mas antes que pudesse terminar a frase, os olhos de Olivier Mira Armstrong ficaram afiados. Ela sacou sua espada. Um único golpe rasgou o próprio vazio. O espaço se partiu diante deles. Os 3 congelaram. Olivier Mira Armstrong cerrou os dentes. "Como aquele fedelho de merda ousa zombar de mim?" Ao ver aquela demonstração absurda de poder, os 3 perceberam uma coisa. Ela já estava muito próxima de alcançar sua terceira quebra de limite. Então, tão rapidamente quando ficou furiosa, Olivier Mira Armstrong voltou a sorrir. Ela olhou para a direção para onde Lucian havia partido e murmurou para si mesma: "Reze para
para não me encontrar durante o torneio, garoto. No instante seguinte, desapareceu. Somente depois de confirmar que ela realmente tinha ido embora, os três soltaram um longo suspiro de alívio. Aparentemente, toda aquela raiva tinha sido apenas por uma situação. Baldi então perguntou: devemos visitar Lucian agora que ele voltou? A resposta foi imediata: claro que sim. Um imortal estava destinado a alcançar alturas inimagináveis. Se não fortalecer seus laços agora, talvez nunca mais tivesse outra oportunidade. Mesmo assim, Baldi insistiu que alguém precisava permanecer ali para distrair a Strong. Ele ainda resmungou: aquela mulher completamente maluca. Quem mais banjulava a Mira Strong revirou os olhos. Comparado a Lucian, o talento dela não é nada. E ela continuou: talvez ele não seja tão forte nesse momento, mas no futuro poderá esmagá-la como se fosse um brinquedo. Só um idiota compraria uma briga com alguém assim. Os outros caíram na gargalhada. A cena então mudou novamente. O senador acompanhou Lucian até a residência, preparada para sua família. Antes de partir, fez um último lembrete. Os prêmios destinados aos 10 primeiros colocados haviam sido reunidos pelos 12 setores estelares. Eram recompensas extremamente valiosas. Por isso, ele esperava que Lucian desse tudo de si. Lucian apenas levantou um polegar. Pode deixar comigo, senador. E saiu praticamente correndo para casa. Do outro lado, seus pais aproveitavam um dia tranquilo. Sua mãe segurava o celular enquanto conversava alegremente com os parentes e amigos que estavam na Terra. Como toda mãe, os assuntos acabam girando em torno das mesmas coisas de sempre. Mesmo assim, depois de passar tanto tempo naquele lugar, ela começou a sentir saudade de casa. Sentia a falta das pessoas conhecidas, dos amigos, da rotina. Então, percebeu algo estranho. Na Terra, já era agosto, mas, de acordo com suas contas, apenas um mês deveria ter se passado ali. Talvez fosse alguma diferença temporal. Ela decidiu perguntar ao filho mais tarde. Quem sabe ele pudesse trazer alguns conhecidos para visitá-los nos próximos dias. Foi nesse momento que Lucian apareceu. Sua mãe correu imediatamente até ele e o abraçou com força, enquanto o repreendia por não ter avisado que voltaria para casa. Seu pai também se levantou da cadeira e começou a fazer uma pergunta sem parar. Com os dois falando ao mesmo tempo, Lucian mal conseguia responder. Por perto, Fubuki e Hinata carregavam algumas coisas. Fubuki comentava histórias de sua experiência ao lado de Lucian. Já sua irmã ria sem parar. Ela jamais imaginou que seu irmão pudesse agir daquela forma. Mas então Fubuki finalmente percebeu sua presença. Sem pensar duas vezes, largou tudo que estava segurando e correu imediatamente para os seus braços, abraçando com toda a sua força. A família finalmente estava reunida novamente. A casa se encheu de alegria e risadas, mesmo que, para ser sincero, a comida sobre a mesa não parecia muito apetitosa. Depois que a animação diminuiu um pouco, a mãe de Lucian suspirou. Ela admitiu que aquele lugar era maravilhoso, mas não tinha muitos amigos por perto, nem pessoas conhecidas para conversar. Sua irmã concordou. Ela sentia falta dos colegas de classe e até mesmo dos pequenos restaurantes próximos da sua casa. Seu pai então fez uma pergunta importante: vamos morar aqui para sempre? Lucian olhou primeiro para Fubuki. Ela sorriu. Eu vou para onde você decidir ir. Então, ele voltou a atenção para sua família. Explicou que eles não precisam permanecer naquele planeta. Poderiam escolher qualquer outro lugar. E quando chegasse o momento certo, ele traria toda a Terra para eles. Enquanto desejassem, ele faria acontecer. Os três ficaram surpresos, mas logo sorriram aliviados. Foi então que sua irmã fez uma pergunta inesperada: se é assim, por que simplesmente não ficamos na Terra? Lucian congelou por um instante. Ele não poderia contar a verdade. Não poderia dizer que o planeta seria destruído em alguns anos. Aquilo apenas causaria pânico. Então, escolheu suavizar a realidade. A Terra já sofreu constantemente com ataques de feras. E ele continuou: mais cedo ou mais tarde, ela se transformará em um planeta de guerra. E quando isso acontecer, todos terão que partir. O clima ficou pesado, mas Fubuki resolveu mudar o rumo da conversa. Com um sorriso, ela sugeriu: então vamos aproveitar o torneio juntos. E também visitar alguns planetas próximos. Faz muito tempo que não saímos todos juntos. Naquela noite, os dois observavam o céu silencioso. Fubuki estava encostado no ombro de Lucian. De repente, ela sentou e mostrou um pequeno frasco. Dentro dele, havia um fio de cabelo de Lucian. Confuso, ele perguntou o motivo. Fubuki sorriu timidamente. Ela explicou que suas ausências estavam ficando cada vez mais longas. E guardar aquele fio de cabelo era uma forma de sentir que uma pequena parte dele ainda estava ao lado dela. Lucian não conseguiu evitar uma risada. Pouco depois, empurrou Fubuki gentilmente de volta para a cama. Ela fez um bico adorável. O que você está fazendo? Lucian se aproximou com um sorriso provocador. Você não precisa guardar um fio de cabelo. Vou deixar algo muito melhor para lembrar de mim. Seu tom ficou mais baixo. Seu sorriso mais travesso. E bem, acho que todos já conseguem imaginar o que aconteceu aqui, né? Alguns dias depois, o tão aguardado torneio finalmente começou. A voz do apresentador ecoou por todo o sistema estelar. A multidão explodiu em animação. Prodígio de 12 setores estelares haviam se reunido naquele local. Ninguém sabia quais faíscas surgiriam quando aqueles gênios se enfrentavam.
desfrutassem, mas todos estavam ansiosos para descobrir. Ao redor dos planetas espectadores, enormes telas homográficas começaram a ganhar vida. Mesmo a grande distância, as batalhas poderiam ser vistas com absoluta clareza. Os olhos de Hinata brilharam. Era a primeira vez que ela participaria de um evento daquela magnitude, e ela já estava procurando o melhor lugar para assistir. Lucian apenas sorriu. Não se preocupe, os assentos são reservados para nós. Você pode assistir de onde quiser. Logo, vários amigos vindo da Terra começaram a chegar. Todos estavam curiosos e empolgados. Ezra Scarlet observou tudo ao redor e suspirou profundamente. Na Terra, quando Lucian alcançou o 9º nível, ele já era tratado como uma divindade viva. Mas naquele vasto universo, especialistas do 9º nível estavam por toda parte. Eram comuns, quase insignificantes. Mesmo assim, Lucian continuava brilhando acima de todos, de pé no maior palco do universo, incomparável e absolutamente impossível de ser alcançado.